Bem-vindos, curiosos, ao canal Alimente Sua Curiosidade. Imaginem a cena. Um aguaceiro torrencial desaba sobre a terra, inundando tudo em seu caminho. A água penetra no solo, cada vez mais fundo, até atingir uma rede labiríntica de túneis e câmaras. Este é o reino das formigas. Um mundo subterrâneo de organização e trabalho árduo. Agora sob a ameaça iminente da enchente. Será que essas criaturas minúsculas, que dedicam suas vidas à construção de suas casas subterrâneas, estão destinadas a perecer diante da fúria da natureza? Ou será que a evolução as equipou com as ferramentas necessárias para superar até mesmo o mais devastador dos dilúvios? Antes de mergulharmos no drama da inundação, vamos primeiro nos aventurar no coração de uma colônia de formigas. Imaginem um labirinto subterrâneo, um complexo sistema de túneis e câmaras, cada um com sua função específica. Aqui, as operárias incansáveis transportam alimentos, cuidam das larvas e defendem a colônia. A rainha, a matriarca da colônia, reside em sua câmara real, dedicada à tarefa crucial de postura de ovos. A vida em uma colônia de formigas é uma sinfonia de cooperação e trabalho duro, um testemunho da força da natureza em sua forma mais colaborativa. Mas esse microcosmo subterrâneo, por mais organizado que seja, não está imune aos caprichos do mundo exterior. As chuvas, tão essenciais para a vida na superfície, representam uma ameaça constante para essas cidades subterrâneas. Com a chuva, surge o espectro da inundação, um evento catastrófico que pode inundar túneis e câmaras, colocando em risco a vida de toda a colônia. Observem, enquanto a chuva cai, cada vez mais forte, o solo começa a se saturar. Gotas de água penetram nos primeiros níveis do formigueiro, um prenúncio do dilúvio que se aproxima. O que acontecerá com esses pequenos arquitetos da natureza quando a água começar a subir, ameaçando inundar seus lares cuidadosamente construídos? A chuva continua a cair, implacável, e o solo, antes seco e acolhedor, transforma-se em um pântano lamacento. A água, antes contida pela terra seca, agora flui livremente, infiltrando-se em cada fresta e fenda do formigueiro. O pânico se espalha pela colônia, à medida que a água invade os primeiros níveis, ameaçando isolar as operárias em seus trabalhos. Mas as formigas não são criaturas que se entregam facilmente ao pânico. Elas são sobreviventes, moldadas por milhões de anos de evolução para enfrentar os desafios mais difíceis. Enquanto a água sobe, um plano de ação pré-determinado entra em ação, um testemunho da inteligência coletiva dessas criaturas fascinantes. As operárias, com uma urgência frenética, começam a evacuar os níveis inferiores, carregando consigo os ovos e larvas, os membros mais vulneráveis da colônia. Os túneis, antes dedicados ao transporte de alimentos e à comunicação, agora se tornam vias de fuga, por onde as formigas se movem em filas aparentemente caóticas, mas que escondem uma organização impressionante. Algumas operárias, com um senso de dever comovente, sacrificam-se para salvar a colônia. Elas se agarram às paredes dos túneis, usando seus próprios corpos para bloquear a entrada da água, retardando o avanço da inundação e dando tempo para que seus companheiros escapem para um local seguro. À medida que a água continua a subir, engolfando os níveis mais altos do formigueiro, as formigas se veem diante de um dilema terrível: afogar em suas casas ou enfrentar o mundo exterior, um ambiente hostil e desconhecido. Mas a natureza, em sua sabedoria infinita, equipou essas criaturas incríveis com uma estratégia de sobrevivência extraordinária. Enquanto a água ameaça submergir o último ponto seguro do formigueiro, as formigas, guiadas por instintos ancestrais, iniciam uma das demonstrações mais impressionantes de cooperação e autossacrifício do reino animal. Elas se reúnem, não em pânico, mas com um propósito singular:
e começam a se agarrar umas às outras, formando uma jangada viva, uma ilha flutuante de corpos que desafiam a fúria da enchente. As formigas na parte inferior da jangada, usando seus corpos como âncoras vivas, se agarram a qualquer objeto sólido que encontram: folhas, gravetos, até mesmo os corpos de suas irmãs que sucumbiram à exaustão. Acima delas, camadas e mais camadas de formigas se entrelaçam, formando uma estrutura surpreendentemente resistente e flexível, capaz de suportar o peso da colônia e as correntezas implacáveis. E assim, o que antes era uma colônia subterrânea, agora navega pelas águas turbulentas, um farol de resiliência e adaptação. A jangada viva, impulsionada pela correnteza e pela determinação inabalável de seus minúsculos tripulantes, parte em busca de um novo lar, um local seguro onde a colônia possa se reconstruir e prosperar mais uma vez. Enquanto algumas espécies de formigas recorrem à engenhosidade da jangada viva para escapar das águas da inundação, outras desenvolveram estratégias igualmente fascinantes para sobreviver a esse desafio aquático. Imagine, se puder, a capacidade de respirar debaixo d'água, de transformar um inimigo mortal em um refúgio temporário. Essa é a realidade para algumas espécies de formigas, dotadas pela evolução com a capacidade de criar e utilizar bolhas de ar como verdadeiros dispositivos de mergulho. Ao contrário de nós, humanos, que dependemos de equipamentos complexos para respirar debaixo d'água, essas formigas utilizam um sistema elegante e eficiente que tira proveito das propriedades físicas da água e do ar. Seus corpos, cobertos por uma camada de pelos finos e hidrofóbicos, repelem a água, criando uma película de ar ao redor de si. Quando a água invade seus túneis, essas formigas, em vez de entrarem em pânico, simplesmente se deixam submergir, carregando consigo uma reserva preciosa de ar. A película de ar, mantida junta aos seus corpos pelos pelos hidrofóbicos, atua como um pulmão externo, permitindo que respirem e sobrevivam por um tempo surpreendentemente longo debaixo d'água. Enquanto a inundação persiste, essas formigas permanecem submersas, aguardando pacientemente o momento em que a água recuará e elas poderão retornar à segurança de seus lares. É uma demonstração impressionante de adaptação, uma prova da capacidade da vida de encontrar soluções improváveis para os desafios mais complexos. O instinto maternal, tão forte em diversas espécies do reino animal, se manifesta de maneira extraordinária no mundo das formigas durante uma inundação. Enquanto a água avança implacável pelos túneis e câmaras, colocando em risco a vida de toda a colônia, um grupo de formigas demonstra uma coragem e um senso de dever comoventes. As formigas enfermeiras, responsáveis pelos cuidados das larvas, os membros mais vulneráveis da sociedade. Com a água já na altura de seus minúsculos corpos, essas formigas heróicas se recusam a abandonar seus preciosos pupilos. Enquanto outras fogem para um local seguro, as enfermeiras se agarram às larvas, carregando-as com suas mandíbulas poderosas, protegendo-as da fúria da correnteza. O caminho até a segurança é repleto de perigos. As enfermeiras precisam navegar por túneis inundados, escalar paredes escorregadias e evitar detritos carregados pela água. Tudo isso enquanto carregam o futuro da colônia em suas costas. Muitas sucumbem à exaustão ou são arrastadas pela correnteza, mas mesmo em seus momentos finais, nunca abandonam suas preciosas cargas. Aquelas que conseguem chegar à superfície enfrentam um novo desafio: encontrar um local seguro para esperar o recuo da água. Algumas se agarram a pedaços de madeira ou folhas flutuantes, formando jangadas improvisadas para proteger as larvas da água. Outras buscam abrigo em árvores ou pontos mais altos do terreno, formando verdadeiras creches improvisadas, onde as larvas são cuidadosamente vigiadas e protegidas até que o perigo passe.
E assim termina nossa jornada ao mundo subterrâneo das formigas, um mundo que, apesar de sua aparente fragilidade, se revela repleto de exemplos extraordinários de adaptação, resiliência e extraordinário trabalho em equipe. Vimos como essas criaturas minúsculas, diante da ameaça iminente de uma inundação, são capazes de superar desafios aparentemente intransponíveis, utilizando estratégias de sobrevivência que desafiam a imaginação. Seja construindo jangadas vivas, respirando debaixo d'água com bolhas de ar ou arriscando suas próprias vidas para salvar as larvas, as formigas nos mostram que a força não está no tamanho, mas na capacidade de adaptação, na união e na determinação inabalável de proteger a colônia. Elas são um exemplo inspirador para todos nós, um lembrete de que mesmo diante das maiores adversidades, a vida sempre encontra um caminho. E você, curioso, já presenciou a força e a resiliência das formigas de perto? Compartilhe suas experiências nos comentários e continue acompanhando o canal, alimente sua curiosidade para mais aventuras incríveis pelo mundo natural.